né, a gente segue falando do STF. Né? Em reportagem publicada nessa semana, o jornal americano The New York Times fez uma longa análise dos movimentos do Supremo Tribunal Federal no Brasil desde 2019 e questionou se a corte está salvando ou ameaçando a democracia. No artigo, Jack Nickas, chefe da sucursal brasileira, explica que logo depois da posse de Jair Bolsonaro, o STF decidiu conceder a si mesmo o poder de abrir uma investigação criminal sobre críticas contra a corte. No artigo, o Nickas também menciona a prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele também contextualiza o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e as redes sociais e dá destaque à ofensiva do judiciário contra a revista Oeste. O New York Times classifica o Moraes como uma espécie de xerife da internet brasileira, nomeado pela própria corte. E diz ainda que várias dessas investigações são conduzidas pelo próprio ministro e que elas sempre miraram apoiadores da direita, cidadãos comuns e parte da imprensa. Ô Luiz, e não dá para dizer que o New York Times, digamos, seja petista, comunista, socialista. É um jornal de esquerda e finalmente, né, o chefe da sucursal aqui no Brasil percebeu que, pelo menos essa dúvida tem que existir, né? Estão salvando ou estão ameaçando a democracia? Bom, a gente sabe a resposta, Luiz. A gente sabe bem a resposta, é bem complicado a gente dar essa resposta e isso já diz muito sobre a nossa democracia, né? Quando a gente tem medo de criticar ou de dar opinião sobre os nossos servidores públicos, né? Sobre esse pessoal que, por estar muito em evidência, ele tem que estar preparado para receber críticas, né? Bom, quando a gente não tem nem o direito de criticar esses caras que são tão regiamente pagos por nós mesmos, alguma coisa está de errado nessa democracia que eles dizem ser inabalada. Né? Eu acho que a nossa democracia tem mais a ver com a democracia que o Lula descreveu sobre a Venezuela recentemente, quando pressionado, ele chamou de uma democracia não muito agradável, né? Uma democracia desagradável. Acho que a gente está mais para esse tipo de democracia. Então, mas é surpreendente mesmo, porque é o New York Times quem está falando isso. A gente já recebeu alguns sinais nos últimos meses da grande imprensa, da velha imprensa, e muitas vezes a imprensa alinhada com a esquerda, demonstrar que não está feliz com o desempenho do STF, está achando que o Alexandre de Moraes está ultrapassando alguns limites, sim. A gente viu, por exemplo, as próprias matérias do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, que hoje é o maior jornal do Brasil, e que também é muito claramente um jornal com viés de esquerda, sempre se posicionou a favor, até pouco tempo atrás, sempre se posicionou a favor de todas os abusos de autoridade que estavam sendo cometidos contra a direita. Então, de repente, a gente viu a Folha de São Paulo fazendo matérias denunciando o Alexandre de Moraes. Alguns meses antes, o Estadão também já tinha dado essa guinada. Né? A gente viu o Wall Street Journal lá fora também falando sobre o caso do Felipe Martins, entrando em detalhes, citando o Alexandre de Moraes, já falando que o Brasil não era mais uma democracia, que o Alexandre de Moraes era um censurador. Então, o que a gente está vendo, né, são peças de um quebra-cabeça que a gente começa a colocá-las lado a lado, se encaixando e vai formando um quadro que, a princípio, ao meu entender, está demonstrando que o sistema ele meio que largou mão do Alexandre de Moraes, pelo menos. O Wall Street Journal, mais do que um jornal de esquerda ou de direita ou financeiro, é um jornal do sistema, é um jornal lido pelas elites globais, pelos globalistas. O New York Times também, não só um jornal com viés mais de esquerda, mas é um jornal do sistema, que serve ao sistema. Por todas as denúncias que os parlamentares do Brasil fizeram quando foram
para os Estados Unidos, para Washington, falar com os parlamentares republicanos americanos, por todas as denúncias que a gente vem acompanhado por meio do Paulo Figueiredo, por meio aquela deputada da Flórida, que agora me falha a memória, não consigo me lembrar do nome Maria dela. Elvira Salazar. Maria Elvira Salazar, sim, por todas essas denúncias, esses acompanhamentos que a gente está tendo, a gente já sabe que quem concedeu todos esses poderes ao Supremo, em especial a pessoa do Alexandre, foram os americanos, foi a equipe do Biden, foi o secretário de Segurança e todo aquele pessoal que veio para cá em 2022, em julho, né, para dizer que veio se assegurar de que as eleições ocorreriam normalmente, democraticamente no Brasil em 2022. Mas mais tarde nós ficamos sabendo por essas denúncias, por vários documentos, que havia a mão do governo Biden, do pessoal que trabalha com ele, da administração Biden, por trás desse crescimento da censura que surgiu no Brasil. Então, o recado que eu estou vendo nesse momento é que quem deu o poder para esses caras, hoje em dia não está mais em condições de sustentar esse poder. Hoje em dia não está mais em condições de manter esse pessoal com esse poder de censura e de abusos de poder aqui no Brasil. É claro que isso não significa que acabou, significa só que o Alexandre e o outro pessoal envolvido nesses abusos judiciários, eles vão ter que se agarrar em alguma outra coisa para se manter no poder, vão ter que se agarrar em instituições aqui no Brasil, na PF, vão ter que se agarrar em outro governo internacional, vão ter que esperar as eleições americanas e torcer para Kamala Harris vencer. Enquanto isso, os republicanos estão avançando contra o autoritarismo aqui no Brasil. De um jeito ou de outro, os parlamentares lá estão tentando já fazer sanções pessoais a todas as autoridades envolvidas nisso. Então, quando um jornal do sistema mostra tão detalhadamente tudo que o Alexandre de Moraes e o STF vem fazendo nos últimos 3 ou 4 anos, inclusive foi o primeiro jornal internacional que eu vi citar aquela censura à revista Cruzoé, né, que foi mais ou menos o início disso, né, foi o primeiro ato de censura que chamou bastante a atenção, né? A revista Cruzoé fez uma matéria sobre o Toffoli, aquela história do amigo, do pai do amigo, etc. E eles foram censurados brutalmente no mesmo dia, no dia seguinte, etc. E isso não se falou, né? Como foi muito cedo, não se falou na imprensa internacional. E dessa vez, nessa matéria do New York Times, ela é tão completa, tão extensiva, que a gente viu esse caso sendo enumerado também. Eu acho que para o leitor médio americano não restam dúvidas, né? A resposta é bem clara. É claro que eles tentam ser cuidadosos, estão pisando em ovos, né? E é claro que o Barroso também acabou dando uma entrevista 2 dias depois, né, para o New York Times, para tentar apagar o fogo, para também posar como salvador da democracia, etc. Mas eu não sei se é porque eu sou brasileiro e eu estou vivendo tudo isso muito de perto, eu não acho que foi uma entrevista convincente a do Barroso. Eu acho que ele não usou argumentos convincentes e que ele suou justamente como aqueles burocratas ditatoriais caricatos de países de repúblicas de banana, né, no olhar americano. Eu achei muito pouco convincente.